Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, o salário mínimo no ano que vem, em 2020, vai ser reajustado só pela inflação, pelo IPCA. É uma boa decisão essa do Congresso? Olha, a proposta do governo, acho que é a proposta possível, né, dentro da realidade do orçamento público de hoje, né? Quando os governos nos últimos anos gastaram muito mais do que podiam, acabam gerando no futuro uma restrição da capacidade do governo federal de conseguir ter um aumento real do salário mínimo. Mas eu acho que as políticas que a gente debate hoje no Congresso, as reformas, a redução do tamanho do Estado, o Estado custa caro e atende poucos, né? Hoje só atende a cúpula do serviço público nos 3 poderes. Então, quando a gente reformar isso, se tiver um Estado que custe menos para a sociedade, certamente o governo federal vai ter condições, né, de dar um aumento real do salário mínimo, né, que é o justo, principalmente, porque quando você valoriza mais o salário mínimo, você reduz pobreza, mas reduz principalmente as desigualdades dentro do nosso país. Vamos falar da situação econômica. O desemprego é muito alto, as pessoas têm dificuldade de encontrar trabalho. Que projetos a Câmara já votou ou vai votar até o final do ano que vão impactar na vida real das pessoas que nos assistem agora para ajudar a ter mais emprego, para a situação melhorar? Olha, o desemprego, principalmente o emprego precário, tem relação direta, claro, com a qualidade da educação que, né, o Estado oferece ao cidadão. Então, acho que nós temos que ter sempre o foco, né, de estar melhorando a qualidade da educação. Estamos discutindo o Fundeb, estamos discutindo um projeto... O que é o Fundeb, presidente? O Fundeb são os recursos que o governo federal, todos os entes, se organizam para transferir para que os municípios, né, principalmente os municípios e estados, gastem, invistam, né, na educação pública brasileira. Né? Agora, além disso, nós estamos pensando no projeto de melhoria da qualidade do ensino da escola técnica. Né? Isso é muito importante, vinculado diretamente ao setor produtivo. Né? O aluno estuda e trabalha, vinculado nesse curso técnico. Mas são coisas de médio e longo prazo. No curto prazo, acredito que tanto a nova lei de saneamento, que deve ser votada até o final do mês na Câmara de Deputados, como a nova legislação das parcerias público e privada, da nova lei de concessões, são 2 leis que, com uma boa regulação, vão atrair bilhões de capital privado e gerando investimento, tanto em saneamento como em parcerias públicas e privadas. Pode ser estradas, aeroportos, portos, pode ser também parcerias, melhorar a regulação de parcerias na construção de creches, por exemplo, de hospitais, né? Tudo isso gera investimento privado e, gerando investimento privado, gera geração de emprego. Eu acho que esses 2 projetos, no curto prazo, são aqueles que devem garantir um crescimento no investimento privado no Brasil, e esse investimento vai gerar empregos, e empregos, exatamente esses empregos que a sociedade procura hoje e que não tem. Quando o senhor acha que os brasileiros vão sentir na prática uma melhora real, que as pessoas vão ficar com uma sensação de bem-estar melhor, que realmente vai ter mais emprego? A gente está agora em outubro de 2019. O senhor acha que quando em 2020 vai estar melhor? Olha, nós esperamos que tanto a regulamentação de PPPs e lei de concessões, como a nova lei de saneamento, a gente acredita que ela possa, já no próximo ano, gerar empregos, né? Milhares de empregos, né? Somado aos leilões que o governo vai fazendo na área de infraestrutura, portos e aeroportos, tem muito interesse do capital externo. Eu acho que são esses investimentos que a gente precisa priorizar no curto prazo para que a gente possa gerar emprego. Não adianta a gente inventar políticas que fracassaram no passado, ampliar gasto público, aumentar a dívida pública para gerar emprego. O que eu acho que a gente precisa é mostrar para os investidores que nós somos um país que garante segurança jurídica para eles, né? E junto com isso, todo mundo sabe, Fernando, que o Estado brasileiro hoje atende a uma cúpula, né, do setor privado com incentivos, com salários muito altos para uma parte do serviço público, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nosso foco de médio e longo prazo tem que ser muito forte na redução do custo do Estado. Acho que por isso que a reforma administrativa é importante, por isso que a reforma previdenciária, que está terminando de ser votada no Senado, é importante, né, e por isso que a reforma tributária, essa sim, para garantir segurança jurídica para o investidor, para o empresário,
também é muito importante. São reformas que vão caminhar ao longo do próximo ano, com esses projetos que dão segurança jurídica a alguns setores que geram muito emprego, como eu já citei. Eu acho que o Congresso vai estar dando a sua contribuição para que o governo possa avançar em projetos. Agora, o governo, com toda essa regulação, com essas novas leis, vai precisar ter projeto. E a gente confia muito no ministro Tarcísio, que ele conseguirá, sim, criar projetos, né, licitá-los, né, fazer os leilões para que rapidamente o capital privado possa investir e gerar emprego. O ministro Tarcísio, que o senhor cita, é o ministro Tarcísio da infraestrutura, que cuida de toda a infraestrutura e projetos no Brasil. Eu queria perguntar para o senhor falou da reforma administrativa. O senhor poderia detalhar para o cidadão comum o que isso vai impactar no Brasil? Porque quando a gente pensa em reforma administrativa é serviço público, alguns privilégios que são vistos por algumas pessoas, salários muito altos, reajustes, impossibilidade de demissão de algumas pessoas, ou muito difícil. Isso vai realmente mudar? Olha, Fernando, eu acredito que a estabilidade do servidor daqui para frente é fundamental que ela seja tratada. Né? Que ela seja quebrada, no caso? Claro, para frente, os novos concursos, os novos servidores vão entrar no concurso sabendo que a estabilidade terá regras. Não é uma estabilidade completa, quer dizer, não é porque você passou num concurso que você tem estabilidade independente de metas, independente de eficiência, independente da produtividade do setor público. Né? No Brasil, a gente trata o setor público de uma forma que não tem a mesma obrigação que uma empresa tem. É claro que são situações distintas, mas é óbvio que o recurso público ele precisa ser tratado de forma diferente. Por exemplo, a gente precisa introduzir no debate da educação, do Fundeb, a discussão sobre eficiência. Né? Não pode apenas, vamos aumentar recursos para a educação, em que condições? Né? Quem é que vai avaliar a melhoria da qualidade dos professores? Né? Como é que a gente melhora, né, os indicadores de educação, não apenas universaliza a entrada de crianças, como já foi feito no Brasil, na escola pública. Então, eu acho que o Estado brasileiro também precisa, e a reforma traz isso. Primeiro, organiza o Estado. As carreiras mais importantes, o servidor não pode passar num concurso e em 5 anos estar no teto do serviço público, como é hoje. Não pode ter tanto extrateto. Organizar isso, porque esse custo aqui em cima, o Brasil nem tem tantos servidores. Só que o custo desses servidores hoje para a sociedade é maior, por exemplo, do que o salário no setor privado. O salário médio do Serviço Público Federal é 67% maior do que o do setor privado. Quem é que paga essa conta? Os brasileiros. Os brasileiros. Então, eu acho que o brasileiro já entendeu isso. É claro que ele quer uma educação de qualidade, pública de preferência, uma saúde pública de qualidade, ele quer segurança pública de qualidade, ele quer infraestrutura de qualidade para que ele possa ir vir, mas principalmente que o setor privado, tendo uma melhor infraestrutura, aumenta a produtividade do setor privado. Mas ele já sabe, cada um com a sua capacidade de compreensão, né, do que é o Estado brasileiro, né, eles já sabem que tem um Estado que foi prometido que ia atender bem nessas áreas que eu falei e não está atendendo. Como é que melhora isso? Cada um pensa de um jeito agora. Gastando, né, o governo federal, arrecadando só no orçamento, né, da execução orçamentária primária do governo, fora juros, um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões, sobrar 20, 25 bilhões para investimento, significa que a despesa corrente, a atividade meio, está consumindo tudo. Isso significa o quê? Que o Brasil hoje, no orçamento, olha muito mais para o passado do que olha para o futuro. Quando a sua capacidade de investir ela é próxima a zero, isso significa que o Brasil, né, como os outros países da América Latina, priorizaram organizar, né, e valorizar o passado em vez de cuidar das crianças. Quando você não tem investimento, recurso para investimento em nenhuma esfera, você está abrindo mão de garantir uma vida melhor para as futuras gerações. Agora, o que o senhor está dizendo é que os funcionários públicos atuais, que são cerca de 600 mil no âmbito federal, sobre esses é muito pouco que se pode fazer. Seriam para aqueles que entram a partir de agora ou há o que fazer com os atuais? Eu acho que há o que fazer com os atuais. Por exemplo? Eu acho que, por exemplo, você tem estruturas em alguns entes da federação, o federal também, de extrateto, que a gente tem que avaliar. Um servidor, por exemplo... Explica o que é extrateto para quem nos assiste. O teto é 39 mil. Por exemplo, os advogados da União, eles têm o direito à sucumbência. Será que é justo um servidor público que vai fazer carreira, qual deve ser o objetivo dele? Chegar no teto em 20 anos ou ter direito a uma gratificação pelo resultado? Ele já não está contratado pelo Estado brasileiro para advogar para o Estado e ganhar as causas para o Estado, precisa de uma produtividade? Isso aqui não é setor privado.
não é isso? O auditor fiscal, ele precisa de uma produtividade para cumprir a missão dele de auditor, né? De fiscalizar e arrecadar recursos. O senhor não acha que se mudar essa regra vai desestimular quem já está no serviço público? Não vai desestimular, porque não é justo que a gente concentre nesses brasileiros, né, que têm a maior renda, uma concentração grande de recursos do governo federal. Pois eu disse hoje, estava conversando com os partidos de esquerda, eu não quero nem discutir se o melhor modelo é público ou privado. Eu quero dizer o seguinte: o Estado brasileiro concentra recursos em todos os 3 poderes, naqueles que tiveram capacidade individual de lutar pela melhoria da sua estrutura salarial. Mérito deles, legítimo, não é isso. Agora, não é correto que a gente concentre recursos nessa cúpula e, por exemplo, a gente continue pagando mal na base, o próprio professor. Então, a gente tem que ter uma escolha. Não estou querendo dizer que o público é pior do que a gestão privada. É claro que eu prefiro, né, um crescimento da participação privada na gestão de muitas áreas do serviço público. Mas o que eu estou discutindo é o seguinte, né, tem uma cúpula dos 3 poderes, né, que começa já ganhando perto do teto. Então, eu lhe pergunto, não é correto, em vez da pessoa começar ganhando 25 mil reais, ela começar ganhando 12, 15 mil, que para o Brasil já é um grande salário, o salário médio per capita brasileiro quanto é? 2.400 em algumas regiões, 1.200 em outras. Não é correto que ele comece ganhando 12 para chegar aos 39, ou comece ganhando 15, chegar aos 39 ao longo de 20 anos? Porque na hora que ele começa ganhando 23, 24, em 5 anos, pelo trabalho dele e pelo lado dele, ele está no teto, qual é o estímulo dele, né, de servir? É claro que alguns terão sempre o estímulo pessoal. Então, o que eu acho é que esse Estado, ele não é eficiente. Se você olhar o que a sociedade pensa da qualidade do serviço público nos últimos anos, ele vem decaindo. Então, a gente gasta muito, a gente tributa, só o governo federal, 14% da nossa riqueza, né, de tudo que os brasileiros produzem, vai para a Previdência, 13% para pessoal e 6% para a taxa de juros. 33% do nosso PIB é carga tributária só concentrada aqui. Então, será que é correto você ter 33% da sua carga tributária concentrada nessas 3 rubricas? Ou a gente pode, né, sem dúvida nenhuma, ter uma redução, o custo do Estado, da mão de obra, que em vez de custar 13%, custar 8%, custar 9%, cobrar eficiência, fazer parcerias públicas e privadas em algumas áreas que a gente sabe que municípios e estados não vão ter dinheiro para investir, para melhorar o acesso a creches, o acesso à escola técnica. É o que eu penso que deve ser o debate a ser feito nos próximos anos no Brasil. Agora, isso que o senhor falou, eu acho que é um senso comum entre muitas pessoas que estudam os problemas brasileiros, mas que é difícil, a gente que acompanha a vida no Congresso e das corporações, tentar mudar para trás, para aqueles que já estão no serviço público. Isso que eu perguntei para o senhor. Eu acho que estabilidade, eu concordo com você que não é simples. Mas todos esses penduricalhos, né, 80% do orçamento público é indexado. Está certo essa indexação automática? Né? 80% significa que esse orçamento cresce todo ano, só com a indexação, na faixa de 35 bilhões. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal disse que não pode reduzir salários, não é? Ainda está terminando o julgamento, ainda falta um voto, nós estamos trabalhando, os governadores estão trabalhando. Possivelmente vai valer isso aí. Mas sabe o que acontece? A decisão do Supremo é inacreditável, né? Com todo respeito. Você pode mais, mas não pode menos. Você pode, inclusive, demitir o servidor público, mas você não pode manter o empregado e reduzir salário. Em vez de você demiti-lo, você reduz a carga horária e o salário por um período de ajuste das contas do Estado. Mas você pode mais. Aí você investiu no servidor, fez concurso, que é demorado, né? O servidor agregou informação, aprendizado, e você, pela situação que você está em relação à lei de responsabilidade fiscal, você é obrigado a demiti-lo e não pode, por um período de transição, para melhorar, ajustar suas contas, você não pode fazer uma redução. Então, acho que a decisão do Supremo está equivocada. Por isso que ainda está tomada praticamente, não, né? Eu acho que, vamos refletir, eu acho que o Supremo tem... O Supremo voltar atrás? Eu acho que o Supremo tem tido um papel decisivo nesse momento aí de tanta instabilidade política no Brasil. Eu acho que uma conversa, um diálogo, a gente pode tentar. O impossível é quando terminar o julgamento, ainda não terminou. Se o julgamento terminar, daí o Congresso teria que agir. Pode agir por emenda constitucional. Daí esse seria o caminho natural. Eu acho que sim, é melhor isso do que demitir, né? E acho que esses penduricalhos todos, né, que existem, que a gente sabe, acabam gerando um acúmulo de salário ao longo do tempo que beneficia, e por direito legítimo, que estava no concurso,
poucas pessoas em detrimento da base. É o que eu digo sempre, né? Todo mundo tem dificuldade de tratar de alguns temas, mas quando você, né, e porque você paga mal o salário, você aposenta um professor mais cedo, você está valorizando o professor no final da carreira dele, porque ele ganhou mal a carreira inteira, mas se aposentou mais cedo por isso. Em vez de você tentar criar uma estrutura onde ele possa se aposentar um pouco depois e ter um salário na formação dele e na carreira dele de melhor qualidade. Mas você não dá esse direito, porque você tem um custo previdenciário muito alto. Estou dando só um exemplo de coisas que eu acho que a gente deveria discutir de forma transparente. Ninguém tem a verdade absoluta nesses temas, mas o debate é importante. O que eu sei é o seguinte, não é possível que nem aqueles que pensam com uma posição na economia mais liberal como eu, nem aqueles que pensam com uma posição mais de fortalecimento do Estado como a esquerda, que possa estar satisfeito com esse modelo. Não é possível que as pessoas achem que as empresas de saneamento no Brasil atendem à necessidade de universalização do saneamento no Brasil. 100 milhões de pessoas sem saneamento no Brasil. Entendeu? Uma estrutura que vem da época do regime militar, essa estrutura que foi montada. Ah, mas a empresa A é boa, a outra é boa, mas na média o resultado dessa política não deu certo. Nós temos que mudar. Né? Por exemplo, a Eletrobras, né, que é uma empresa que tem grandes servidores. Se você olhar o salário médio da Eletrobras, é acima dos seus concorrentes no setor privado. No passado não era assim. No passado, os que trabalhavam na Vale estatal tinham um salário médio abaixo. Por isso que depois da privatização, muitos continuaram na Vale e melhoraram muito seus rendimentos. Mas foi construído também nas estatais, como no serviço público, uma estrutura de remuneração que distorce, né, a capacidade, inclusive, da Eletrobras de gerar caixa e poder fazer investimento com capital próprio. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho importante, que passa pela cabeça das pessoas quando elas olham o Congresso Nacional. São 513 deputados, tem muitos assessores, ganham salários altos. Como explicar para a população sobre a necessidade desse orçamento grande do Congresso, no caso da Câmara, e como a Câmara poderia dar um exemplo ela própria ou algum outro, que ainda não tenha dado, para incentivar a redução dos gastos de maneira geral? Olha, eu já tenho feito isso na presidência da Câmara. Já devolvi ao Orçamento Federal, só para a segurança pública no Rio, mais de 200 milhões. Economizamos no outro ano mais de 300 milhões. Né? Na cota parlamentar, você mesmo colocou no seu site uma redução do gasto por deputado. Tem um debate que a gente está enfrentando. Nós contratamos agora, fizemos uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo e conseguimos trazer a Falcone para fazer uma grande, vamos dizer, uma grande radiografia da Câmara, discutir custo e eficiência, porque não é só custo. Porque se o custo, em tese, é alto, mas tem eficiência no processo legislativo, vale a pena. Mas eu te digo uma coisa, a estrutura do mandato dos deputados, com 25 assessores para um Brasil digital, para um Brasil moderno, é grande? Concordo que seja grande, mas as pessoas não sabem que a Câmara custa, sem nenhum deputado, dos seus 5 bilhões e 500 de orçamento, se você tirar todos os deputados e o gabinete dos deputados, ela continua custando 4 bilhões por ano. A gente está com essa parceria exatamente para a gente entender qual é a melhor forma de gerar produtividade no nosso trabalho, em todas as áreas, melhoria da qualidade do atendimento no gabinete, no plenário. Isso é um trabalho em conjunto, né? A gente está ouvindo muitos deputados, a consultoria está ouvindo, sempre gera choques com os servidores, mas acaba que ao longo dos anos, essa estrutura salarial, que foi contaminada pela aprovação do plano de cargo e salário do Judiciário em 2005, em 2005 se aprovou o plano de cargo e salário do Judiciário. O piso do salário do juiz foi para a época R$18 mil, hoje é um pouco mais. Você sabe qual foi o impacto no Poder Judiciário e no Ministério Público dessa lei, desse aumento, dessa reestruturação do plano de cargo e salário, só no primeiro mês da sanção da lei, no Ministério Público, lá atrás, 2005, 32%. E isso contaminou a Câmara, contaminou o Senado, contaminou o Executivo. Na hora que você tem um poder que o salário inicial cresce, para você atrair bons quadros, todo mundo cresce junto. Então, em vez de você valorizar a carreira, o mérito, a qualidade do servidor, você valoriza o concurso público. Passou no concurso, que é dificílimo nessas carreiras nos 3 poderes, pronto, você já está com a sua estrutura organizada. É claro que tem muita gente, a maioria tem espírito público, não é uma crítica ao servidor, mas a gente tem que ter coragem de fazer esse debate dentro da Câmara, do gasto da Câmara. Nós temos feito, temos tentado cortar, eu acompanho direitinho, gastos de viagens oficiais,
quanto gasta por mês, quanto gasta em relação ao ano passado, mês a mês em relação aos meses anteriores, a gente tem tentado organizar. Mas se a gente não reestruturar, né, as carreiras, por exemplo, tem 21 tipos de consultores legislativos. Os melhores servidores do Brasil estão na Câmara dos Deputados. Mas a gente precisa de 21 tipos de consultores ou concentrar em 5 macrofunções para que os servidores também possam rodar e ter experiência por outras áreas, para que eles possam estar sempre aprendendo também e colaborando com a modernização da Câmara, né, e a modernização do país. Então, acho que esses debates a gente tem que enfrentar. Eu estou te dando os dados da Câmara, não estou enfrentando apenas a reforma administrativa do governo federal. Só não posso enfrentar do Judiciário, porque a do Judiciário eu preciso que o Judiciário mande uma lei. Deixa eu te fazer uma pergunta, presidente, política administrativa. A Câmara, há uns 30 anos, tinha 400 e poucos deputados. Hoje são 513. Sempre há um debate ali de alguns estados querendo aumentar o número da representação. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população muito maior que a brasileira, tem 435 deputados federais. 700. Exato. E a Espanha, a Itália também tem. A Itália tem muitos. O senhor acha que ajudaria, talvez, reduzir um pouco o número de deputados? E isso é viável? Olha, eu acho que para a sociedade ia parecer um bom gesto. Isso. Né? Eu lhe pergunto se o nosso problema está em reduzir 50, 60 deputados ou se o nosso problema está na qualidade do nosso trabalho. Se está na estrutura que a Câmara tem hoje, dos gabinetes e a estrutura fixa da Câmara. Será que se a gente tivesse uma estrutura mais moderna, mais enxuta, que comunicasse melhor com a sociedade através das redes sociais, né, conectasse o nosso regimento à nova realidade que a gente precisa fazer, pelo menos para a próxima legislatura, ter um regimento que não seja que não atrase tanto o processo legislativo, será que isso não daria na sociedade uma proximidade maior, informação melhor e uma valorização? Por exemplo, na reforma da Previdência, nós conseguimos comunicar com parte importante da sociedade que viu no parlamento um ator relevante, que voltou a ser um ator relevante que não foi durante muitos anos. Então, o que eu acho é que, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, se for a representação correta, né, do Brasil, precisaria ter 100. Exato. Alguns estados do Norte e Nordeste têm 8 e poderia ter 2, 3 ou 4. Às vezes 1. Como é que numa democracia você consegue reequilibrar essas forças, ou se deve? Ou se São Paulo, de fato, deve ter mais 30 e você reduzir do Norte e Nordeste, que é a região mais carente, que precisa estar, talvez, de fato, né, com uma representação um pouco maior, para que possa ter mais força para conseguir representar melhor e reduzir as desigualdades regionais que nós temos. Apesar que hoje, também no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os estados estão falidos também. Quer dizer, uma realidade ruim. Então, o que eu acho é que a gente precisa fazer o debate real. O debate, para mim, o real, não é se são 513 ou se são 400. O debate real é saber quanto custa per capita cada deputado e a sua eficiência e a sua produtividade. Porque, como eu disse, né, se eu reduzir 50 ou 100 deputados e o custo fixo da Câmara, né, continuar sendo de 4 bilhões, independente do número de deputados, porque se eu reduzir 100 deputados, 4 bilhões continuam existindo. Então, a gente precisa melhorar, claro, a estrutura dos gabinetes, mas também essa base aqui que representa 2/3 ou até um pouco mais do gasto da Câmara dos Deputados. Só para dizer, assim, contraditar, mas com todo respeito, talvez o equilíbrio, né, que o senhor falou, como é que vai ter 1 deputado e 100 deputados, né, vai ficar muito desigual, é pelo Senado. Daí no Senado todos têm 3, né? Mas olha que coisa interessante, na sessão onerosa, olha que coisa interessante. O Norte e Nordeste tem 70% do parlamento. Se aprovou uma distribuição da sessão onerosa, priorizando Norte e Nordeste. Isso. Veio para a Câmara. Reclamação. Sul, Sudeste e Centro-Oeste tem 70% do parlamento. Olha como é que o equilíbrio não está numa das casas da federação. Eu descobri isso agora, hein? Eu não tinha noção disso. Nessa votação eu me dei conta. O equilíbrio da federação não está na casa da federação. Tá, que as duas regiões que são mais pobres representam maioria numa casa e o resto do Brasil representa a maioria na outra. Então, se não tiver uma pactuação da Câmara e do Senado nesses temas, não é a Casa da Federação sozinha que vai resolver. Eu me dei conta nisso nesse debate agora. Um tem 70 aqui, outro tem 70 aqui. Ou pactua, ou é o conflito permanente.
E essa decisão da cessão onerosa vai dar um dinheiro razoável aí para estados e municípios? O senhor acha que foi uma boa solução essa que foi encontrada por Câmara e Senado? Cessão onerosa, só para que todos saibam, esse dinheirão que vai entrar no leilão do pré-sal no dia 6 de novembro, não é? Só o bônus de assinatura agora 100 bilhões, mais a produção. Exato. Aí, royalties por muito tempo. Eu acho que foi uma decisão correta, né? O governo, o ministro Paulo Guedes, né, colocou esses recursos à disposição, né, do Pacto Federativo, da reestruturação do Estado brasileiro. Eu acho que foi até generoso, diferente de outros governos, tem que admitir isso. Né, o parlamento também foi generoso, porque podia ter ficado com os 20 bilhões para a gente escolher os municípios de forma... Como está a sua relação com o ministro Paulo Guedes? Está muito boa. Muito boa, A gente ouviu algumas notícias de que havia algum ruído aqui, acolá. É verdade ou não? Não, tem muita fofoca. Outro dia saíram 2 notinhas no jornal. Uma era eu criticando ele, a outra dizendo que quando eu ficava com raiva de deputado, eu bloqueava. Eu respondi, ministro, deixa eu dizer, leia a notinha que eu bloqueio o deputado. Eu posso até bloquear o senhor, mas deputado é o único que eu não posso bloquear, porque eu devo a minha eleição, quer dizer, presido a casa. Aí ele riu, é verdade. Eu falei, então esqueça essa crítica que eu fiz a você na notinha, porque ela também não é verdadeira. Muitas vezes há distorção. Não é porque eu faço uma crítica que eu estou com problema com ele. Não é porque ele às vezes critica um posicionamento meu que ele deixou de ser meu amigo, ter uma relação de confiança. Né? Por exemplo, eu disse outro dia, gente, vamos encaminhar a reforma administrativa. Isso não significa que eu esteja criticando, eu estou querendo ajudar. Né? Vamos avançar no debate da privatização da Eletrobras, então vamos avançar, vamos deixar os Correios para o segundo momento, uma coisa de cada vez. Então, quando a gente às vezes faz uma ponderação, não significa que a gente está com problema, nem tenha nenhum tipo de desavença com o ministro. Nós vamos falar das privatizações e muito mais já já. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a instantes, é rapidinho, só um momento. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, o entrevistado é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Presidente, uma ala do governo Bolsonaro fala em privatizar todas as estatais, inclusive Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. O senhor é a favor? 2, acha que é execuível? Eu acho que a sociedade brasileira não está madura para essas 3 privatizações. Eu acho que você melhorar o foco do papel de um banco estatal como a Caixa é importante. Mas o governo começou com uma linha e agora já está em outra. Já está projetando lucros maiores, inclusive, do que dos bancos privados. A Caixa Econômica toda hora fala que tem lucro recorde, não é isso? Só que desse lucro, 7 bi toma do trabalhador todo ano com a FGTS, assim? né? Como assim? A taxa de administração do FGTS mais outras taxas representa mais de 1%. De taxa de administração, do valor que é administrado, isso dá próximo de 7 bilhões de reais. Quer dizer, por ano para a Caixa Econômica. Por ano para a Caixa Econômica há muitos anos. Por conta do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Quer dizer, que o dinheiro é do trabalhador e qualquer banco para administrar um fundo desse, né, hoje em dia com tecnologia, não precisa ter agência em todas as cidades, né? As transferências eletrônicas resolvem a maioria dos problemas. Que bom que o senhor falou isso, porque o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, diz assim, só a Caixa Econômica está em 5.400 cidades. Se abrirem para o setor privado administrar o Fundo de Garantia do Trabalhador, daí muitos trabalhadores nas cidades pequenas não vão ter banco local. Tem os correspondentes, são quantos milhares de correspondentes de todos os bancos. Aliás, a Caixa Econômica tem um projeto muito exitoso de correspondente bancário, que aliás ele deve estar incluindo esses correspondentes bancários que são as agências lotéricas, né? Não acredito que o banco tenha todas essas agências como agências do banco. E depois a nossa principal discussão é por que se gasta 7 bilhões do trabalhador. Porque faz a seguinte conta, Fernando, a taxa de juros vai continuar caindo, porque o juro é negativo. Então, quando ela chegar rapidamente a 4,5, se a taxa de administração é 1,5, você tira 4,5, que é a inflação, né? 1,5, então o fundo não tem como render mais que 3%. Então, isso significa assim, o fundo vai voltar a render menos que a inflação. De um dinheiro que não é do governo. O governo se apropria do recurso do trabalhador para ser o administrador e não satisfeito em administrá-lo, de alguma forma, há muitos anos ainda rouba o trabalhador. Então, se o problema é monopólio ou não, acho que esse não é o principal problema. O problema é entender o seguinte, por que tem muitos, né, serviços que bancos fazem de administração de dinheiro
bilhões também, e se cobra 0,3, 0,5, 0,2, 0,1. Às vezes não cobra nada, porque só aquela rede... Os bancos digitais têm tarifa muito baixa. Só aquela rede. Não, os bancos privados também com agências. Imagina ele pegar um volume bilionário do fundo de garantia e administrar esses recursos. Como é que só as possibilidades de administração são muito... Então, tudo bem, fica com a Caixa Econômica, mas em vez de cobrar 7 bilhões por ano, já que a estrutura já está montada, cobra 300 milhões por ano. Vamos deixar esse dinheiro que representa uma taxa de administração de 1,5, vamos deixar para remunerar o capital do trabalhador. Não é justo que a gente tenha um recurso do trabalhador que tem carta marcada para o setor de construção ou para o setor de saneamento. Para mudar isso... Hoje não precisa mais disso. Para mudar isso precisa de uma lei? Precisa de lei. Nós estamos debatendo isso, a gente trouxe esse debate através do relator. Não é um confronto com a Caixa, mas não dá para a Caixa tirar do FGTS, continuar tirando, como já vem há muitos anos. Não é só desse governo, não estamos culpando esse governo, mas não dá para administrar o dinheiro do trabalhador sem remunerar o capital de forma correta. Por que eu remunero? Por que a Caixa, quando administra recursos de quem ganha muito, administra rendendo quase a taxa Selic, né, que é inflação mais juro real, e o do trabalhador tem que render só a inflação, só a poupança agora. Então não é justo que o trabalhador que é sócio de um fundo enorme, bilionário, que é o FGTS, o dinheiro dele renda, faça o subsídio da construção civil da casa de outras pessoas. Quem tem que fazer o subsídio é o orçamento público, é o orçamento da União que tem que remunerar né, esses investimentos em habitação popular e não o dinheiro dos trabalhadores. Deixa eu entender o modelo que o senhor está falando. O senhor acha que defende, pelo que eu estou entendendo, que bancos privados possam administrar o fundo de garantia, não só a Caixa Econômica, e deixa eu entender se isso seria possível. Digamos, o trabalhador que tem lá o fundo de garantia dele escolher, digamos, o banco que oferece a melhor taxa? A minha opinião é, o FGTS tinha que ter regras, pré-requisitos. Os bancos que tenham esses pré-requisitos podem se cadastrar, né, nessas regras do fundo, de administração do fundo. E o trabalhador escolhe? E o trabalhador escolhe. Um que está me cobrando 1,5 de taxa de administração, o outro que está me cobrando 0,2. Essa concorrência que é saudável. Mas eu sei que é um passo de cada vez. Né? Qual seria o primeiro passo para começar essa mudança? O primeiro passo é que a Caixa, já que está tendo tanto lucro, que ela reduza drasticamente o que ela toma todo ano do trabalhador dos 7 bi. Que ela cobre de taxa de administração um valor menor. Porque se ela tem tantas agências que são financiadas pelo próprio resultado do banco, não é justo tirar 7 bi do trabalhador. Vamos devolver esse dinheiro para o trabalhador que fica na poupança. Essa é a única poupança que o trabalhador tem. A gente tem que entender que para a classe média alta, para quem ganha mais, né, o recurso do FGTS não é uma questão relevante para quem está com carteira assinada agora. Para o trabalhador, talvez seja a única poupança que ele tem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você libera recurso do FGTS para várias coisas, porque aquela poupança ela tem que ser valorizada, porque aquilo ali pode ser no futuro, né, a garantia de uma melhor aposentadoria, por exemplo. Então, eu acho que o dinheiro do trabalhador, por exemplo, eu fui relator de um projeto que melhorou a remuneração do FGTS. O Senado não votou em 2015, ou 2016, 2015. Eu fiz a conta de entre 2005 e 2015, todos esses 10 anos, por incrível que pareça, do governo de esquerda, né? Ele rendeu menos que a inflação. Pode eu colocar o meu dinheiro rendendo menos que a inflação e o dinheiro do rico rendendo 3, 4, 5% de juro real? Não faz sentido. O dinheiro do rico está no banco rendendo, no próprio banco da Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou em qualquer banco, rendendo acima da inflação, e durante 10 anos o dinheiro do trabalhador rendendo menos que a inflação. Quer dizer, o que significou isso? Em 10 anos, quem estava com dinheiro no FGTS acumulando esses anos, o que aconteceu com o dinheiro dele? Diminuiu. Do ponto de vista real, é que o trabalhador muitas vezes não faz essa conta, mas diminuiu. Ele tem hoje menos dinheiro, né, do que ele tinha em 2005. Exatamente. Olha que coisa injusta e absurda. Agora, pelo que eu estou entendendo, então a primeira fase seria convencer a Caixa a diminuir. Não é uma lei, né? O relator foi bem? Pode ser uma lei, você pode botar na lei. Pode obrigar? Pode. Falar assim, o limite máximo de taxa de administração é esse. Não é o correto. O correto é que a Caixa veja quanto custa administrar, qual é o resultado que ele tem. Porque é muitos recursos que ficam parados na conta na conta do banco. Então, eu acho
que o primeiro passo o relator fez muito bem. Vamos quebrar o monopólio. A Caixa reagiu. Só a Caixa consegue fazer isso. Imagina se só a Caixa no mundo tecnológico. E num setor que é o mais moderno em tecnologia, se só um banco pode. Agora, tudo bem, não queremos brigar por isso. Não queremos, abaixa a se taxa. Não for, se o problema for o monopólio, qual é a taxa que a Caixa, olhando todo o mercado, ela pode reduzir para que, em vez de 7 bilhões, isso custe 800 milhões, 700 milhões do fundo do trabalhador. Tá certo. O senhor é do Rio de Janeiro, é um político eleito pelo Rio de Janeiro e a Petrobras é muito importante para o Rio de Janeiro. O senhor disse que é muito difícil, talvez, agora privatizar empresas grandes como Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. Mas o senhor enxerga no futuro, daqui 10, 20 anos, tudo privatizado? Olha, ou privatizado ou reorganizado. Se você adaptar a Caixa Econômica ao papel dela, ao Banco do Brasil, ao papel principal dela, cliente, crédito rural, Caixa Econômica, habitação, saneamento, você vai ao longo dos anos, claro, fazendo um downsize disso, e elas cumprindo uma função mais de agência de fomento do que de banco privado. Né? A Petrobras, você vê que coisa interessante. O governo vendeu a BR Distribuidora, a gente não teve uma grande manifestação. Nada, nenhuma greve. Nenhuma greve. Então é um sinal de que a sociedade tem preocupação com a Petrobras, mas não acha que essas empresas subsidiárias necessariamente precisam ser públicas. Né? E perdeu força no Brasil de hoje, né? Você fazer greve contra a privatização da BR, né? Você ameaçar, nada disso. Agora, a Petrobras certamente vai, ao longo dos próximos anos, né, avançar naquilo que é a sua maior especialização, a exploração de petróleo em água profunda, que é onde o Brasil é mais forte, onde a Petrobras é mais forte. Não sei, o monopólio das refinarias. O senhor é contra privatizar de uma vez a Petrobras daqui a 10, 15 anos? O que eu acho que a gente precisa compreender que há todo, por exemplo, um sistema, que o Paulo Guedes fala muito, gás barato. Mas como é que o gás fica barato? Você não consegue colocar o gás barato, né, da exploração no território. Dentro do Brasil, em Goiás, não tem dinheiro para isso, e muito menos para você tirar daqui e colocar dentro né, do centro-oeste brasileiro. Exato. Então, o que acontece? Mas isso custa. Né? Qual é o papel da Petrobras? Né? Qual é o papel do resultado da Petrobras e do governo? Com os recursos da cessão onerosa, será que a gente não deveria, agora já não dá mais tempo, ter alocado uma parte desses recursos para investimento nessa infraestrutura de gás? Você sabe como é que o Catar... Sim, não tem gasoduto, você não tem como... Por exemplo, sabe como é que o Catar ficou o país mais rico per capita do mundo? O Catar só explorava petróleo, muito pouco gás, porque o Emir, à época, era contra, tinha um acordo na região. Quando o filho assumiu, ele partiu para cima das reservas de gás que eram maiores que a de petróleo. Entendi. E foi no mesmo momento que se descobriu a tecnologia para se transformar transportar gás via navio, né? Porque eles precisavam transportar o gás para os seus mercados. Isso faz 25, 30 anos. O que aconteceu quando o Catar mudou? Petróleo para gás. Conseguiu a tecnologia e avançou na exploração de gás, que era muito limitado por decisão política do emir anterior. Virou o país mais rico do mundo. 160 mil dólares per capita é a renda de um Qatari, né? No país. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, nós temos, agora se descobriu no Nordeste, uma reserva enorme de gás. Né? Nós estamos tendo que reinjetar gás nas nossas reservas, porque não tem o que fazer com gás no Brasil. Agora, você não vai pegar o gás e vai levar sem infraestrutura. Ou pelo menos infraestrutura para levar até o continente, para poder transportar via navio, para onde que seja. Então, eu acho que o Brasil precisa ter foco e prioridade. Uma pergunta muito rápida para o senhor, que estamos estourados nesse bloco. O ministro Paulo Guedes acredita que é possível a iniciativa privada construir essa malha de gasodutos toda para escoar o gás do pré-sal. Tem gente que acha que é muito difícil, até o senhor mencionou, eu também ouvi isso, que uma parte, talvez, do dinheiro aí dos leilões pudesse ser usado para aquele projeto que tem no Congresso de um fundo para construir gasodutos, uma coisa assim. Eu não acho que tem que seja esse fundo, que eu acho o seguinte... Como poderia fazer? Eu acho o seguinte... Quem vai ter dinheiro para fazer gasoduto? Tem muitos quadros da área de óleo e gás que acham que sem um fundo, né, sem um recurso inicial para o Estado participar, né, do investimento desses gasodutos, e o governo federal será sócio do setor privado nesses investimentos. Ele não vai sair do lugar. Então, tem muita gente que acha isso. O que você acha desse argumento? Olha,
me parece viável, me parece correto, plausível, por uma questão simples. Se a regra do setor privado já fosse viável sozinho, você pode ter certeza que já estavam fazendo, porque o empresário faz conta. É porque tem gás que não acaba mais. Tem gás que não acaba mais, quer dizer, a gente está explorando petróleo e está deixando de explorar gás, que vai aumentar muito a riqueza brasileira e vai reduzir muito o custo, né, de muitas empresas no Brasil. Com um dado aqui, o Brasil tem 9.500, quase 10 mil quilômetros de gasodutos, a Argentina 16 mil e os Estados Unidos 500 mil quilômetros de gasodutos, só para comparar. Presidente, só um minuto, Poder em Foco vai fazer mais um pequeno intervalo, é muito rápido, voltamos em instantes. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360 em parceria editorial. Nesta edição, o entrevistado é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Presidente Rodrigo Maia, o senhor em 2022 será candidato a deputado federal, a senador, a governador ou a presidente da República? Olha, Fernando, sabe qual é o problema dessa nova política? É que ela é muito ansiosa. Né? Ano passado, 6 meses antes da eleição, a gente não sabia o que ia acontecer. Faltando 3 anos para a eleição, não é isso? Faltando ainda muitos anos, não dá para projetar o que vai ser. Né? Eu quero continuar ajudando. Eu acho que na Câmara eu tenho cumprido um papel, tenho colocado a agenda que eu considero, junto com muitos líderes que nós consideramos a melhor para o Brasil. Acho que tem tido um bom resultado, tem tido mais nitidez nesses últimos meses do que em relação aos outros 2 anos, apesar que a gente fez muitas coisas no governo do presidente Michel Temer, junto com o governo do presidente Michel Temer, mas essa questão de 2022 a gente tem que aguardar. Tem alguns nomes que sempre estão no noticiário, vou citar alguns e queria que o senhor me dissesse se o senhor acredita que eles são viáveis e sua opinião sobre as postulações deles. O próprio presidente Jair Bolsonaro, governador de São Paulo, João Dória, o apresentador de TV, empresário Luciano Huck, Ciro Gomes, que já foi candidato algumas vezes, e os candidatos na ala mais à esquerda, Fernando Haddad, que foi candidato já a presidente, o governador Rui Costa, da Bahia, do PT. Esses nomes são os que estão no radar? O senhor diria que o quadro é maior que esse ou é por aí? Eu acho que é um pouco por aí. Tem o governador do Rio que também tem interesse. O que eu acho? Wilson Witzel. O governo do Rio, o governo de São Paulo é sempre uma força mais forte no Brasil e sempre é um pré-candidato a presidente. Sendo bom governador, e o Dória tem tudo para continuar sendo um bom governador, eu acho que é sempre um candidato forte, né? Apesar... Né, o senhor apoiaria uma candidatura dele? Não tenho nenhum problema de apoiar o governador Dória. O governador do Rio, o Rio de Janeiro é muito simbólico, né? As coisas vão acontecendo. Política de segurança mais dura. Morre a Ágata, né? Uma tragédia. Muda tudo, porque o Rio de Janeiro é a síntese, né, do Brasil, é onde tem mais as informações correm rápido para o Brasil e para o mundo. Então, o governador do Rio, né, novo na política, mas está indo bem na gestão pública, na administração, na preocupação em organizar a dívida pública, a previdência. Eu acho que um bom governador do Rio, com a importância que o Rio tem, né, de ser, né, sempre muito visto por todo o Brasil, é sempre também uma candidatura. O Luciano Huck tem força no Sul, no Sudeste principalmente, e corta o Centro-Oeste e corta o Nordeste pelo programa que faz. Então, vindo de fora, eu não sei se ainda vai estar no ponto de você ter uma renovação, uma manutenção da política na presidência da República. Talvez a sociedade ainda queira continuar mudando, com o próprio presidente ou com algo diferente, né? Se o governo do presidente não for bem. Então, o Luciano tem espaço aqui pela esquerda, é óbvio que o PT sempre tem força para chegar ao segundo turno, e o Ciro Gomes é sempre um candidato fortíssimo, né? Se o Ciro Gomes organizar uma base de apoio fora do partido dele, né, e organizar um pouco, né, às vezes, algumas frases muito duras que ele faz, que acaba afastando as pessoas, eu acho que no campo da esquerda, hoje, para mim, o candidato que tem mais chance, apesar de estar muito longe, para mim é o Ciro. Tem algum desses candidatos, pré-candidatos ou possíveis candidatos que a gente citou aqui, que o senhor não votaria de jeito nenhum? Olha, o meu campo é mais no centro-direita, né? Então, em quais o senhor votaria, por exemplo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, no primeiro turno, eu nunca pensei antes da eleição que eu votaria no Bolsonaro.
né? Mas no segundo turno, entre o PT e o Bolsonaro com a agenda econômica do Paulo Guedes, eu votei na agenda econômica, que eu achei que aquele era o caminho. Votei no Bolsonaro. Então, falar que eu não voto em ninguém, nesse eu não voto de jeito nenhum, eu acho que é... Entendi. Também não tenho nenhum problema, dependendo do adversário, de votar no Ciro. Já quase caminhamos com o Ciro na eleição passada. Né? E o Fernando Haddad é um cara de centro-esquerda. É um cara que dá para conversar, dá para dialogar. No primeiro turno é óbvio que eu não votaria nele. Mas eu não sei qual é o cenário de um segundo turno. Não sei se aparece um outro azarão que a gente não conhece. Claro. Tem uma análise muito comum que vem sendo feita aqui em Brasília, o senhor já deve ter ouvido, que é assim: se o presidente Bolsonaro for medianamente bem no seu mandato e a economia de fato vir a deslanchar, ele é um candidato fortíssimo. Então fica muito difícil para outro candidato nesse campo se viabilizar, como João Dória ou Luciano Huck, que seja. E por outro lado, se ele for muito mal, o presidente Bolsonaro, e a economia naufragar, certamente também seria ruim para outro do campo da centro-direita, ficaria melhor para a esquerda. Porque tem uma diferença aqui. Se ele naufragar, a sociedade pode continuar procurando o novo. Aí você trata o Luciano não como esquerda ou direita, mas como novo. E João Dória, como é que se encaixa nisso? João Dória se encaixa como o governador do principal estado da federação do nosso país, São Paulo. O Magico tem uma bela equipe, está fazendo um ótimo governo, é sempre um candidato fortíssimo. O nosso campo é sempre na centro-direita do DEM, né? No primeiro turno. É por onde a gente vai caminhar, pelo Dória, dependendo de como for o governador do Rio, mas pelo Luciano Huck aqui pela centro-direita. É por aqui que o DEM deve caminhar, do meu ponto de vista. Luciano Huck tem conversado com o senhor, o que ele disse? Não, a gente só conversa. Ele tem interesse, tem vontade de conhecer melhor a política e tem uma agenda na economia que converge com aquilo que a gente pensa. Acho que ele tem desejo de ser candidato? Ele nunca fala objetivamente, mas o interesse dele de participar da política tem crescido ao longo dos últimos anos. Agora, aquele cenário que eu acabei de citar, na hipótese de o presidente Bolsonaro fazer um governo de mediano para bom, pelo menos, e de a economia de fato deslanchar, é muito difícil aparecer alternativa? Eu acho que tem que esperar. Nesse campo da vitória pelas redes sociais, eu acho que a eleição americana vai ser vamos dizer assim, um bom aprendizado para o que vai acontecer no Brasil 2 anos depois. Né? O perfil eleitoral foi muito parecido, da forma como se ganhou. O governo americano, a economia vai bem. Hoje o presidente está mal avaliado, apesar da economia estar muito bem. Então, eu acho que o exemplo americano pode ser um bom exemplo para o Brasil, por exemplo, se não der certo. Porque o que vai acontecer? O radicalismo prevaleceu no debate do Trump, então ele ficou menos popular do que ele deveria para uma economia com desemprego caindo de forma permanente. Então tem que esperar. Eu acho que a eleição americana é a primeira eleição que nós vamos ter desse ciclo de Brexit, Trump, Bolsonaro, onde a onda da direita, da extrema-direita nas redes sociais prevaleceu. Entendi. Ou seja, se Donald Trump, que vem fazendo um governo com uma economia do país exuberante, cresce pelo período mais longo da história, acabar naufragando, é sinal que talvez essa onda esteja refluindo, é isso? Não sei. Eu acho que aqueles que acompanham a política brasileira devem, sem dúvida nenhuma, acompanhar a eleição americana para entender como esses movimentos que foram vitoriosos nas últimas eleições lá e aqui de rede social, pelo menos o primeiro passo foi decisivo, como é que eles vão se mexer nessa reeleição do Trump. Se o presidente Bolsonaro fizer um governo de acordo com o que defende o DEM, do ponto de vista liberal, como vem tentando fazer, que seja exitoso, o DEM poderá estar com o presidente Bolsonaro, eventualmente? Olha, o nosso problema é que há convergência na pauta econômica e há muitas divergências na pauta de valores. Certo. Tem políticos nossos que concordam e eu acho que tem uma grande maioria que não concorda com essa pauta. E uma eleição para primeiro turno não é só uma eleição de economia. Né? Eu não vou falar sobre 2022, claro. Mas essas agendas de valores, elas não têm, na sua maioria, não têm convergência com a agenda do Democratas. Lava Jato, o TCU acaba de proibir a campanha publicitária a favor do pacote anticrime promovido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foi uma decisão correta do TCU e o que o senhor acha do projeto? Olha, se foi uma decisão técnica, foi correta, independente de te gostar ou não. O projeto tem muitas coisas boas. Eu acredito que a Câmara vai aprovar pelo menos 70% do que veio do projeto do Alexandre Moraes, ministro do Supremo, e do projeto do ministro Sérgio Moro.
O ministro Sérgio Moro foi inábil ao mandar o pacote todo fechado? Não teria sido melhor fatiar um pouco? Não, ele mandou 3 projetos. Eu acho que o debate é isso. O debate de segurança é sempre um debate mais difícil, né? Mas eu acho que está chegando no final, a gente vai votar nas próximas semanas. Presidente Rodrigo Maia, agradeço pela sua presença aqui no Poder em Foco. E eu agradeço especialmente a você, telespectador, que acompanhou o programa neste domingo. Essa entrevista, aliás, já está disponível nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No domingo que vem, logo após o programa Silvio Santos, teremos o Poder em Foco novamente aqui. Eu espero você. Boa semana a todos.